Olá, meu nome é Jaqueline da Rosa Coelho e vou apresentar o trabalho que tem como título Utilização de Carvacrol como alternativa aos antibióticos no controle de enfermidades bacterianas na carcinicultura. As doenças são consideradas um dos principais fatores limitantes para o sucesso da aquicultura. Dentre estas estão as vibrioses, que são causadas por bactérias gram-negativas, como do gênero Vibrio. Em busca de solucionar este problema, alguns cultivos acabam utilizando quimioterápicos, como por exemplo os antibióticos. Entretanto, o uso indiscriminado destes pode causar resistência bacteriana, deixar resíduos nos alimentos, no meio ambiente e também afetar a saúde dos consumidores, revelando assim uma preocupação com a saúde pública. Dessa forma, há um crescente interesse em substituir as substâncias quimioterápicas por substâncias fitoterápicas, pois elas apresentam uma série de vantagens em relação aos antibióticos, como, por exemplo, elas não causam ameaças ao meio ambiente, à saúde dos animais e à saúde humana. Dentre essas substâncias fitoterápicas está o Carvacrol, um composto fenólico encontrado em óleos essenciais extraídos de plantas, na qual possui como atividades antibacterianas, antifúngicas e antioxidantes. Sendo assim, é de grande relevância o estudo destes compostos, pois eles representam uma alternativa ao uso dos antibióticos e demonstram ser uma fonte promissora e também sustentável para ser empregada na aquicultura. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi avaliar o uso do Carvacrol na dieta do camarão Lithopeneus vanameio. Este experimento ocorreu no laboratório de camarões marinhos da UFSC, utilizando animais da espécie Lithopeneus vanameio. Esses animais foram divididos em 5 grupos. Um grupo foi alimentado somente com ração, que é o grupo controle, então não teve aditivo nenhum, e 4 grupos foram alimentados com ração mais o Carvacrol. Então foram utilizadas 4 concentrações diferentes de Carvacrol, sendo elas 1, 3, 4 e 6 mg de Carvacrol. Lembrando que como o Carvacrol é um produto volátil, ele foi pipetado a cada alimentação. Este experimento ocorreu por um período de 4 semanas, na qual foram utilizadas 15 unidades experimentais de 400 litros, na qual foram povoadas com 25 camarões, com aproximadamente 4,96 gramas. Uma vez ao dia foi verificado temperatura e oxigênio das unidades experimentais e uma vez por semana foram realizados os parâmetros para avaliar a qualidade de água. Foram também realizadas biometrias quinzenais e as alimentações ajustadas. Para análise da microbiota do trato intestinal, foram amostrados intestinos de 10 camarões de cada tanque, ou seja, 30 animais por tratamento, na qual estes foram homogeneizados, em seguida diluídos em solução salina 0 e 3%, e foram semeados em meio de cultura para a contagem de bactérias heterotróficas totais e víbrios totais. Para análise dos parâmetros imunológicos, foi coletada a hemolinfa de 10 animais de cada tanque, totalizando 30 animais por tratamento. Esta hemolinfa foi utilizada para realizar a contagem total de hemócitos, o THC. O restante da hemolinfa ele foi coagulado até a obtenção do soro para realizar as análises de concentração da proteína total, atividade da fenoloxidase e a capacidade aglutinante do soro. Ao final de todo o experimento, foi realizada a biometria final dos animais de cada unidade experimental, para avaliar o ganho de peso semanal, o peso final, o fator de conversão alimentar e a sobrevivência. Como resultado, aqui nós temos a primeira figura mostrando a contagem de bactérias do trato intestinal dos animais alimentados com diferentes concentrações de Carvacrol e dos animais apenas alimentados com uma dieta controle, sem aditivos. No eixo Y está a contagem bacteriana e no eixo X os diferentes tratamentos. As barras pretas indicam bactérias heterotróficas totais e barras cinzas indicam a quantidade de víbrios totais.
Como observado, os tratamentos de 1, 3 e 4 mg por ml de carvacrol obtiveram uma menor quantidade de bactérias, tanto heterotróficas como de víbrios, quando comparado com o grupo controle e com o grupo de 6 mg por ml. Entretanto, mesmo com essa diferença, não foi possível observar diferença significativa entre os tratamentos. Os resultados dos parâmetros imunológicos estão representados nessa tabela. Nessa coluna estão representados os tratamentos, aqui a contagem total de hemócitos, concentração proteica do soro, atividade da PO encontrada no soro e o título de aglutinação do soro. Como observado, esses dados tiveram pouca mudança entre os tratamentos. Sendo assim, não foi possível observar diferença significativa entre os tratamentos. Nessa tabela, nós temos os resultados dos parâmetros zootécnicos, sendo que nessa coluna estão os tratamentos, nesta aqui o ganho de peso semanal, peso final, fator de conversão alimentar e a sobrevivência. Como observado, esses dados tiveram pouca alteração, sendo assim, também não foi possível observar diferença significativa nos parâmetros zootécnicos analisados. E como conclusão, as concentrações de carvacrol utilizadas neste trabalho não afetaram o desempenho zootécnico, imunológico e a microbiota intestinal de Lithopeneus vannamei. Aqui estão as empresas de fomento que apoiaram este trabalho. Obrigada!